Olá, povão, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês aqui uma história pessoal que diz respeito aos primeiros anos depois do diagnóstico do meu filho. E eu acho que esse momento, né, esse contexto, ele serve para a gente refletir sobre as escolhas que a gente faz, sobre a maneira que a gente se relaciona com os médicos, com os terapeutas e como é que a gente enxerga isso olhando depois no retrovisor, né, em retrospectiva. E explica muito do trabalho que eu faço aqui com vocês também, de toda a minha trajetória posterior no campo do autismo e de práticas baseadas em evidências. Então eu quero contar para vocês um pouco desses primeiros anos meus, tá? Compartilhar com vocês uma coisa pessoal, eu não faço muito isso, mas eu acho que nesse sentido aqui ele serve para uma reflexão maior. Fica aí para a gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o começo da minha trajetória acadêmica de pesquisa não tinha nada a ver com autismo. Eu dei um cavalo de pau nessa minha trajetória, é uma mudança brusca, eu pesquisava uma outra coisa, e isso, inclusive, do ponto de vista acadêmico, quem é da área acadêmica sabe que isso é um suicídio em termos de carreira, né? Porque é muito difícil depois você se recolocar. Eu era muito bem colocado na minha área anterior. Aliás, até vira e mexe acontece coisas em relação a isso. Né? Vai sair um livro meu agora, tá para chegar, que tem a ver com outra coisa completamente diferente, né? Eu publiquei um outro também recentemente sobre ensino religioso, um negócio que completamente distinto. Mas isso acontece porque eu tenho uma trajetória pessoal que acabou me levando, né? Então, vou contar isso para vocês e falar sobre algumas decisões, né? Quando meu filho, o Benício, que hoje tem 15 anos, quando ele tinha 3 anos e meio, ele teve o diagnóstico de autismo. Depois, um outro dia, eu conto sobre a busca pelo diagnóstico, mas 3 anos e meio, aproximadamente, ele teve o diagnóstico de autismo. E aí, o que acontece? O que a gente faz quando a gente tem um diagnóstico? A gente vai ao médico e diz, doutor, e aí? O que a gente faz, né? E foi o que nós fizemos. Lembrando que eu não tinha nada de expertise de nada do que eu discuto hoje, né? Como eu disse, era outro campo de pesquisa. Então eu fui ao médico e o médico indicou aquilo que nós chamamos de terapia eclética. O que é uma terapia eclética? Você vai até um consultório de alguém que trabalha com psicologia diz assim, vocês atendem autistas? Atendo. Então tá bom. Então, quando é que a gente pode marcar aqui? Tem agenda para filho? Tem. Então a gente vai lá até faz a mesma coisa. Vai a outros profissionais que façam sentido para aquele caso ali específico e faz a mesma coisa. Por exemplo, fono, vai lá faz a mesma coisa. Ecoterapia, vai lá e faz a mesma coisa. Porque alguém disse que é bom para autismo e tal, essas coisas que a gente ouve falar, a gente vai lá e contrata profissionais para poder apoiar, né, atender o seu filho. Então foi isso que a gente fez. Porque o médico prescreveu, ele disse, fono, psicóloga, TO, tá. E aí a gente foi procurando esses profissionais. E por que ela é eclética? Né? O que quer dizer essa palavra ecletismo, né? Quer dizer misturado. Quando a pessoa gosta de vários gêneros musicais, por exemplo, ela gosta de pagode, de música sertaneja, de música internacional, pop, assim, ela diz assim, eu sou eclética. Ela está querendo dizer que o gosto dela musical é um gosto eclético, ou seja, que mistura muitas coisas diferentes. No caso da terapia, a mesma coisa. Então, por exemplo, isso diz respeito a duas coisas diferentes que eu vou explicar. Uma é que você vai a vários profissionais que têm perspectivas diferentes, olhares diferentes, maneira de interpretar diferentes aquele mesmo fenômeno e que, portanto, fazem coisas diferentes, coisas que estão alinhadas àquilo que elas entendem. Por exemplo, você vai a uma fono, ela tem uma perspectiva cognitivista e que ela é de uma certa linha e aí ela aplica as coisas que estão relacionadas à maneira que ela interpreta, que a linha dela defende. Você vai ao psicólogo, também ele faz a mesma coisa. Ele tem uma certa linha e ele entende de uma certa forma e ele faz ali as coisas que ele entende, né? Então diz respeito a isso. Em parte, também diz respeito a gente olhar muito mais para a profissão do que para a linha. Então, por exemplo, quando a gente procurou psicóloga, no caso, a gente procurou e perguntamos, você faz atendimento de psicologia? Ela disse sim. Então, tudo bem, então tá tudo certo. E aí, você tem certos profissionais da psicologia que têm uma vinculação com uma certa linha teórica, por exemplo, ela é ligada à ABA, ou análise do comportamento, ou a TCC, ou a psicanálise, ou alguma coisa, e tem alguns que falam, não, eu uso o que for melhor. Então, dentro da própria terapia dele já é eclético, porque ele já mistura ali as coisas que ele acha que faz sentido. Grande parte dos profissionais são ecléticos por mil motivos, né? Mas, em geral, o ecletismo
ele deriva da falta de compreensão das estratégias, daquela base teórica, porque tem coisas que são contraditórias, né? Elas são opostas, então não faz sentido você misturar, por exemplo, uma prática de análise do comportamento com de psicanálise, porque são coisas completamente opostas. Se uma for verdadeira, a outra é falsa. Elas não podem ser ambas verdadeiras, né? Pensando ali na intervenção. A gente procurou vários profissionais e fomos contratando vários, né? Alguns a gente conseguia fazer pelo convênio, outros não conseguíamos, tal. Mas eram pessoas ali que naquele momento, naquele local, eram pessoas que já atendiam crianças com autismo e, portanto, fazia sentido para a gente priorizá-las, né? Lembrando que tratava de uma cidade pequena, né? Então não tinha tantas possibilidades assim. E aí nós fizemos isso por 4 anos e meio. 4 anos e meio, houve alguma mudança de profissional, mas pouca mudança, a maioria foram os mesmos profissionais. Então, e eu passava toda semana nesses profissionais. E depois de 4 anos e meio, a gente mudou de rota. O que aconteceu foi o seguinte: a gente não via melhora. Eu, particularmente, tinha um processo de adoecimento muito, muito forte, de depressão, principalmente, né? E estava muito relacionado a isso. E eu não via nenhum tipo de melhora do meu filho. E aí, num certo momento, eu decidi, portanto, mudar o meu campo de pesquisa e trabalhar com autismo. E aí eu fui olhar quais eram as oportunidades ali, o que tinha para eu me atualizar, para eu poder entender. E aí eu fui para um congresso relacionado ao autismo. Era por causa do autismo, né? Título do congresso, então eu fui. Falei, bom, lá eu vou ter uma noção, aí eu vou entender para onde que eu vou e tal. E aí nesse congresso, foi a primeira vez que eu ouvi falar de ABA, assim, que eu tive contato com uma descrição do que era, né? Vi ali uma série de pesquisas, quais eram os resultados dessa pesquisa. E a partir dali eu fui procurar um profissional que fosse habilitado para poder fazer uma avaliação do meu filho e começar uma intervenção, que ele faz até hoje, né? E aí, quando foi feita a avaliação do meu filho, aí demorou um tempo, porque é difícil, é caro e tal, tudo isso, né? Quando foi feita a avaliação foi feita com ele já tinha aí 8 anos, né? Portanto, de 3 anos e meio até 8 anos, né? Por isso que é esses 4 anos e meio. Foi feita uma avaliação muito, muito, muito simples. Muito simples mesmo, uma avaliação super básica. E praticamente deu 0 do primeiro ao último item. Praticamente 0. Mesmo na avaliação básica da básica da básica da básica. Então vejam, quando a gente levava a esses profissionais, toda semana a gente ouvia frases assim. Eu vou falar de frases que realmente eu ouvi, tá? Esse menino surpreende, hein? Olha, esse é num dia, outro dia. Cada dia melhor, hein? Como que ele tá cada dia melhor, toda semana? E depois de 4 anos e meio, ele tá em 0 em tudo. Ele tá surpreendendo em quê? Se depois ele deu 0 em tudo. Eu sinceramente não acho que tem má intenção de ninguém, tá? Não acho que tenha... Não acho que isso seja comum. Pode acontecer, mas não acho que isso seja usual. O que eu acho é o seguinte: não mede nada. Não tem objetivo descritivo mensurável em nada. Não tem gráfico de nada. Então, a pessoa simplesmente está sentindo, ali o terapeuta, né? Interpretando intuitivamente o que está rolando. Provavelmente aquelas práticas que foram utilizadas não tinham nenhum tipo de efeito, realmente de eficácia, né? Para melhorar nada, eram práticas escolhidas aleatoriamente por falta de informação, mas intuitivamente parecia que ele estava melhorando, que ele estava... Por quê? Porque ele estava crescendo. E o crescimento faz com que o comportamento seja diferente. Mas não é diferente, quer dizer necessariamente para melhor que ele está aprendendo. É só diferente. E essa diferença, eventualmente, a pessoa atribui a alguma coisa que ela esteja fazendo. E aí ela diz, portanto, que está cada dia melhor, que esse menino surpreende, que assim por diante, né? Você sabe como é que funciona, né? Termina a sessão, alguém traz para os pais, e aí fica ali uns minutinhos dizendo, olha, tal coisa, olha, ele fez tal coisa, olha, não sei o que, olha, tá muito bem e tal. Esse ínterim aí é que a gente ouvia isso. Bom, depois, quando eu fiz essa avaliação e fui fazer uma intervenção baseada em ABA, eu tinha já uma clareza em termos de ter contato com pesquisa, e cada vez eu tive mais contato com essas pesquisas que comparavam intervenções ecléticas, ou seja, essas intervenções que a gente fazia justamente, com intervenções baseadas em ABA. E o resultado é o seguinte: intervenções ecléticas são equivalentes a não fazer nada, né? Nós ficamos 4 anos e meio fazendo intervenções ecléticas, gastando dinheiro, gastando tempo, disposição dele, um monte de coisa, para uma coisa que teria tido o mesmo efeito só do crescimento dele em casa. Em um efeito prático, de fato, né? E nós fizemos isso porque tinha uma prescrição médica. Só que a prescrição médica era a prescrição
para uma coisa, não vou nem chamar de tratamento, porque não pode chamar de tratamento nesse caso, né? Tratamento aqui, entre aspas, que não tem efeito nenhum, que é a mesma coisa de ficar em casa. Por que o médico prescreveu isso? Essa é a grande questão. E por que eu segui isso? Essas são as grandes questões. Bom, o médico prescreveu isso, muito provavelmente porque ele não sabe, porque ele não sabia, porque ele nunca leu nenhuma pesquisa a esse respeito, né? Ele nunca pegou e disse, não, peraí, deixa eu ler as pesquisas que comparam intervenções ecléticas, né, com outras intervenções, padrão ouro, e eu vou entender aqui. E aí ele saberia claramente que aquilo ali não funciona e, portanto, em tese, né, não prescreveria isso. Então, nós temos um problema que é o seguinte, que é o fato de que muitos profissionais não conhecem as pesquisas, não leem as pesquisas, né, não têm experiência nessa área. É um problema que nós temos avançado bastante, cada vez mais médicos têm tido experiência com isso. Eu me lembro de dar palestra para médicos, assim, né, e os médicos dizerem para mim assim, eu não fazia ideia que tinha tratamento. Eu, inclusive, eu lembro especificamente de uma médica que me falou isso, inclusive nunca fechei o diagnóstico, porque para mim, o diagnóstico sempre foi uma sentença que não tinha para onde correr. Então, como não tinha tratamento, na minha perspectiva, eu achava que era melhor evitar o sofrimento daquela família. Então veja, olha quanta confusão que gera em torno da falta de conhecimento dessas pesquisas, né? Aliás, sobre essa comparação com pesquisas com terapias ecléticas, eu vou colocar aqui um vídeo, tá? Que tem o título de mãe turista que eu coloquei, porque é a mãe que fica entre um consultório e outro, levando a criança, né? E aí, que caracteriza principalmente a intervenção eclética. E a outra questão é, por que eu aceitei? Por que eu não questionei? E aí é o seguinte, gente, quando a gente vai ao médico, você acredita que aquilo que está sendo prescrito é porque teve alguma pesquisa. Você não acredita que é porque o cara não sabe, porque foi um neuropediatra, não foi uma pessoa que era iniciante, era uma pessoa experiente, não era um iniciante, e era também o único da cidade, né? Naquela ocasião. Sempre que você vai a um profissional, seja um médico, um psicólogo, uma TO, uma fono, qualquer profissional, uma físio, qualquer profissional da área, você parte do pressuposto de que aquele profissional está utilizando aquilo que foi demonstrado como a melhor evidência para aquele caso. Esse debate de a gente tem que usar a melhor evidência ou não tem, prática baseada em evidência, sim ou não, esse é um debate entre os profissionais. Porque para a população é óbvio que o profissional está usando a melhor evidência científica. Para a sociedade, isso é óbvio. Isso não entra em discussão. Isso é um debate só entre os profissionais. Por quê? Porque muitos profissionais têm uma vida, uma história de formação numa área. Um belo dia alguém diz assim, não, essa área não tem nenhuma evidência, ou essa área, as evidências dizem que não funciona. E aí o mundo da pessoa cai. Tipo, vou ter que estudar tudo de novo, vou ter que... Né, você está dizendo que está invalidando tudo que eu estou fazendo? Vou dar um exemplo que eu sempre dou. A grande maioria da formação da psicologia no Brasil, sei lá, não sei quantos por cento, eu estou chutando aqui, né, do que eu já tive contato, sei lá, uns 80%, 90% é psicanálise. E a psicanálise não tem evidência para nada. Só que a pessoa entrou na faculdade, ela teve um monte de professor falando, 5 anos, ela passou um tempão, ela leu trocentos livros. Aí um belo dia você diz, não tem evidência, você tem que aprender outra coisa. A pessoa diz, não, para aí, não, esse negócio de evidência não presta não. Esse negócio aí você pode ter 500 argumentos aí. Mas isso é só um debate entre os profissionais por conta de conveniências entre os profissionais. Eu estou assistindo aqui o Flow Podcast, depois eu vou falar sobre isso, com o Jean-Louis Leonardi e com o Wesley, sobre práticas baseadas em evidências. Depois que eles explicaram o que é, o Igor falou assim, mas para mim, se você não me explicasse esse nome aí, eu chamaria isso de bom senso. Porque para mim isso parece óbvio. Então é óbvio que ele deveria trabalhar com a melhor evidência científica disponível. Mas eu não sabia disso. Quando eu fui nesse evento que eu falei sobre autismo, né? Um evento que foi no Nordeste, esse congresso, esse primeiro. Eu fui, descobri algumas coisas. Tinha uma palestra que chamava Tratamentos ou Intervenções Baseadas em Evidências para Autismo. Eu prestei muito pouca atenção, porque eu falei, essa palestra é uma estupidez. Porque eu só chamo de tratamento alguma coisa que tem evidência. Se não tem evidência, eu nem vou chamar de tratamento. E eu achei que estivesse falando de coisa tipo religiosa. Eu não sabia que no próprio campo da saúde e da educação se utilizavam coisas, quase sempre, a maioria das vezes, que não tinha evidência. Eu não sabia disso. As pessoas não sabem disso. O povo, a vida real, não sabe disso. Então, quando eu fui ao médico, se ele foi prescrever alguma coisa que ele não sabia, em termos de transparência, ele deveria dizer, esse assunto eu não conheço. Vou te dar uma sugestão aqui, baseado na minha intuição. Ou ele deveria dizer, então é o seguinte,
segura aí, você volta no retorno, eu vou estudar, e aí a gente conversa no retorno. Ou ele devia dizer o seguinte, olha, isso aqui não tem evidência, tratamento eclético não tem evidência, mas eu acredito. É a minha crença, a minha fé. Então eu vou te prescrever aqui uma coisa, mas eu quero te dizer que não tem evidência científica. A evidência científica diz outra coisa. Porque aí, se ele fosse transparente comigo, eu diria o seguinte, bom, eu tenho aqui uma prescrição baseada na fé da pessoa. Porque é fé. Embora não seja religiosa, é fé, né? Está se fundamentando só na crença, não tem base em ciência, né? Em evidências científicas. Eu tenho isso aqui, mas isso aqui para mim não é um bom parâmetro. A fé dele não me interessa. Me interessa outra coisa que é ciência. Então eu vou procurar um outro profissional. Eu teria a possibilidade de pensar sobre isso, de tomar consciência de que aquilo não era ciência e procurar outra coisa para mim. Só que à medida que me foi negada a informação de que aquilo ali não era baseado em evidências, eu parti do pressuposto que fosse. E aí, eu aqui tive que pagar o pato. Por que tive que pagar o pato? Porque se fazer uma intervenção começando com 3 anos e meio e começando com 8 anos, é um abismo, é um universo, uma galáxia de diferença. Por quê? Porque a plasticidade cerebral em crianças pequenas é milhões de vezes maior. Eu quis compartilhar isso com vocês para dizer o seguinte, se alguém tivesse me dito, quando meu filho tinha 3 anos e meio, olha no céu, isso aí que está sendo prescrito não é baseado em evidência. Tem outra coisa que é a melhor evidência. Deixa aqui que eu vou te explicar o que é evidência, quais pesquisas que tem. Eu poderia ter tomado, né, me empoderado da minha vida e da vida do meu filho e ter tomado decisões mais conscientes. Poderia ter sido, inclusive, de perseguir o que o médico queria. Poderia ter acreditado nele e dizer, não, confio em você e ter perseguido. Mas essa decisão era minha. Da maneira que aconteceu, sem eu saber o que tinha ou o que não tinha evidência, a decisão não foi minha. A decisão foi dele. Equivocada, antiética e cujos efeitos recaem sobre a minha vida, sobre a vida do meu filho. Então, é por isso que eu construí um canal de comunicação para oferecer para as pessoas uma perspectiva baseada em ciência, né? Eu escrevi um livro, Transtorno do Espectro Autista, uma brevíssima introdução, e agora o último livro, que é Crítica à Pseudociência e Educação Especial, especificamente discutindo a educação, e este canal, para oferecer para os pais uma perspectiva e para os profissionais uma perspectiva sobre o que a ciência tem dito sobre o autismo. Espero que você colabore com esse trabalho aqui, curtindo o vídeo, se inscrevendo e compartilhando para as pessoas aqui, tá? Eu vou deixar aqui o vídeo sobre terapia ABA, o que é direitinho, e vou dar aqui o vídeo para vocês sobre a mãe turista, tá bom? Pra vocês acessarem.